Olá, e vamos à segunda parte do vídeo da 11ª simultânea comentada que aconteceu no dia 23 de junho de 2018. É a segunda parte do vídeo. No vídeo anterior da série você encontra as 6 primeiras partidas. Joguei 13 partidas nessa simultânea, então vamos agora começar a repetir alguns jogadores, que já é aqui a segunda partida de cada jogador. E 2 jogadores jogaram 3 partidas. Vamos à partida do Rodrigo Machado. Dessa vez ele jogou de brancas e começou com G3. Rodrigo Machado está fazendo curso sobre estruturas de peões, no tema Índia do Rei, estruturas da Índia do Rei, e está sempre buscando as estruturas de Índia do Rei. Isso é uma forma de direcionar o estudo de aberturas para já um tipo de meio jogo mais típico. Isso facilita bastante, não tomando tanto tempo para o estudo de aberturas. Então, está começando com fianqueto, pode começar com cavalo F3 também, mas o fianqueto perfeitamente possível, apesar que quando joga G3 vai ter que contar com E5 como resposta, e aí o cavalo F3 já não é apropriado por causa de E4, mas pode jogar D3 e vai conseguir colocar aí uma estrutura de Índia do Rei. Na verdade, depois de G3 eu joguei D5, bispo G2, C6, estou jogando aqui um sistema, cavalo F6, roque, bispo F5, e o que eu estou jogando é um sistema London de pretas. Essa era considerada a variante Lasker contra a Hatch ou ataque Índio do Rei. São muito semelhantes, eu vou mostrar a diferença daqui a pouco. D3, E6, cavalo de BD2, H6 é um lance que aparece no sistema London de brancas, o H3, e aqui é o lance correspondente de pretas, H6, para garantir essa casa aqui para o bispo, em H7, caso ele seja atacado com o cavalo H4, por exemplo. Aqui eu vou dar Enter para ativarmos aqui o banco de dados online e vamos encontrar Dama E1 como o principal lance. É um lance que aparece de pretas também contra o sistema London. A ideia é apoiar E4. Essa dama às vezes tem uma ação também nessa diagonal, apoiando B4. É bem interessante. Dama E1 para não tirar a torre da casa F1, por exemplo. Se joga esse, que na verdade nem ele aparece aqui em quarto lugar. Bispo C5 pode ter ameaça forte aí de bispo toma F2, seguido de cavalo cheque, cavalo E3, dando o famoso checkmate na dama. Mas na partida o Rodrigo jogou C3. Outra opção que eu até comentei após a partida seria jogar B3 e continuar o desenvolvimento do bispo por fianqueto e depois, mais tarde, preparar o E4 ou C4. Quando joga C4, pode jogar diretamente também, aí já temos a abertura hatch, por exemplo. Esse bispo E7, B3, essa é a formação hatch, que também pode ser jogada contra o sistema London de pretas, esse sistema de brancas aqui. Na verdade, quando se fala de sistema, é um conjunto de lances que não dependem muito do que o adversário vai fazer, você coloca aqueles lances ali no tabuleiro, às vezes variando a ordem, cuidando de algum detalhe tático, mas você tem uma pré-determinação de onde vai colocar as peças. Isso é um sistema, não depende, não muda muito de acordo com o lance que o adversário vai fazer. C3 é possível, eu joguei bispo E7, continuei o meu sistema também, torre E1, roque, dama B3,
dama C7. Vamos dar um enter aqui. Essa posição já aconteceu e dama B3 foi realmente o mais jogado. Alguns jogadores aqui, mas aqui já saiu um pouco com C3, torre A1. Talvez então seguir com esses lances principais. Dama E1 é bem interessante. Podemos ver aqui Judite Polgar jogando. Às vezes a vantagem de seguir um lance principal é que você vai encontrar mais partidas modelo importantes de grandes mestres. Temos aqui Vaganian com várias partidas. Bom, vamos então seguir como foi a partida. C3, bispo E7, torre A1, roque, dama B3, dama C7, dama C2, A5. No momento que começam as marretadas aqui, realmente espero não prejudicar muito o áudio aí com esse som externo. A5, E4, bispo H7, A4, cavalo A6. Estava preocupado mais em desenvolver e preferia que em A6 posso chegar para o C5 e não ocupo a casa D7. Se o peão avança, eu jogaria o cavalo em D7. Se eu desenvolvo esse cavalo em D7, eu ocupo a casa. Então saí por A6, veio o cavalo B3, eu capturei. Achei que tinha enfraquecido um pouco aqui em E4 e também está cravado agora, não pode avançar porque a dama está na mesma diagonal. Joguei simples para trocar mesmo, cavalo C5, cavalo toma C5, bispo toma C5. Brancas não estão podendo jogar um lance como H3, por exemplo. Eu estava de olho nessa possibilidade aqui, caso jogasse H3, dama toma G3. Cavalo D2 é um lance passivo. Problema, joguei um lance natural, torre na coluna, e esse foi o primeiro erro mais grave. Então são esses detalhes. Um erro mais grave compromete toda a partida. Tá certo, Rodrigo? É uma questão mais de concentração. Claro que você viu logo em seguida que jogou, mas depois compromete bastante. Agora um peão a mais já enfraqueceu mais aqui as casas pretas, a diagonal, e aí eu podia entrar. Bispo F4 ataca a dama, eu jogo E5, estou querendo essa estrutura também. Nós vimos na estrutura Hauser da Índia do Rei, né? Esse peão controlando o D5, você também está com essa estrutura, mas o problema aqui é o peão a menos. E agora o erro mais grave da partida, que foi entregar o bispo. Aqui a posição fica perdida depois de torre toma, bispo toma. Passar rápido aqui, só mostrar o detalhe final da partida. Eu tomei e dobrei. E agora cheque, cheque, dama B6, atacando a torre não pode sair porque tem mate. C4, a dama defende. E agora eu joguei torre D3 e o Rodrigo abandonou. Esse lance aqui seria bem interessante, aproveitando a imobilidade de duas peças, o bispo porque está cravado e a torre porque não pode capturar, porque leva mate ali. Então adiantamos aqui a partida, mas a partida praticamente terminou com um lance. Então é o que eu falo, uma questão de atenção. Se você não faz rei H1, Rodrigo, você continua na partida, não tem nada definido ainda. Fez um lance que perde um peão, a partida já fica muito difícil. Tentar virar, depender de erros do seu adversário. Então o xadrez, como eu costumo dizer, a gente está sempre numa corda bamba. Pode se manter equilibrado, mas um deslize pode cair e aí não tem raça, não tem tentativa de virar a partida, porque se o jogador do outro lado tiver o domínio da posição, não cometer erro, ele vai conduzir aquela posição à vitória. Foi o que aconteceu aqui. Bispo toma, bispo volta, eu estava tranquilo aqui
Esse aqui foi o erro mais grave mesmo. Poderia ainda ter mais esperança sem jogar esse lance. Então, mais uma questão de concentração. Eu sempre acho que o ritmo da simultânea pode colaborar um pouco para a desconcentração. Então, procure jogar logo, assim que puder, um torneio de partidas pensadas. Em breve vai ter aí a semifinal do Campeonato Brasiliense. Programe-se aí, se for possível jogar. É um excelente treino. É uma dica que eu dou para todos aí que estão assistindo o vídeo e estão em Brasília. E se estiver em outro estado, jogue partidas de torneios com ritmo pensado, o ritmo xadrez rápido. Jogue blitz também, jogue tudo que aparecer e jogue online também. E não só jogue, mas estude também, porque tem que ser um diálogo entre a prática e o estudo. Vamos à partida seguinte. Até a próxima, Rodrigo. Vamos lá. Mais uma partida com Leonardo. Dessa vez eu fui de brancas. Leonardo Lourenço também jogou uma partida difícil aqui. Eu senti que a abertura encaixou bem. D4, D5, eu joguei C4, E6, cavalo F3, cavalo F6, G3, catalã, que é uma linha que eu gosto muito há muitos anos, está no meu repertório. Bispo E7, bispo G2, cavalo de BD2, roque, cavalo de BD7, quer dizer, eu joguei cavalo de BD2, C6, estamos jogando a variante fechada da catalã. Dama C2, é uma linha que eu já joguei várias vezes, inclusive em partidas pensadas. Torre A8, esse já não é bom. O melhor lance aqui é B6. Olha só isso aqui. Conhecimento dessa linha já garante uma posição melhor. Depois de A4, esse é um erro que muitos cometem, que é capturar em A4. Dá uma boa vantagem para as brancas. Mas o lance aqui é bispo B7 e depois de A5, cavalo E8. E o plano é jogar torre C8 e C5. E as brancas vão jogar um tipo de ataque índio do rei. Essa tensão, essa dama aqui na coluna C pode criar problemas. Não é tão fácil também como parece aqui para as brancas. Então essa é a teoria. Quando joga torre E8, o E4 já fica mais forte, porque o E5 não vai ter a casa E8 para o cavalo. Então depois que toma, cavalo toma. Agora já está difícil desenvolver, porque vai ter um problema aqui em C6. Cavalo F8 é uma manobra que aparece na variante ortodoxa do gambito da dama, mas não é apropriada aqui para catalã. Torre D1, casa ideal para torre. Dama C7, bispo F4, também posição ideal, principalmente quando ataca a dama. Dama D8, cavalo E5, fui fazendo só lances naturais da catalã, nessa posição em que as pretas cedem o centro. Cavalo G6, cavalo toma G6, H toma G6. Esse tipo de estrutura que o grande mestre Soltis trata no livro dele de estruturas de peões, ele coloca na mesma família da Caro-Kann e da Eslava. E é imprescindível que as pretas consigam fazer C5. Por isso, muitas vezes o tema das brancas aqui é jogar C5, impedindo definitivamente o lance liberador, mesmo à custa de entregar a casa D5. Mas aqui na partida não chegou a ocorrer. Eu joguei um H4, em algum momento eu posso ter um H5. Cavalo toma E4, bispo toma E4, estou com muita vantagem de espaço. Bispo F6, eu joguei bispo E5. Talvez tenha sido um lance precipitado agora, tomar, que eu mudo a estrutura e tem um bispo superior, tenho casas pretas. Depois de dama C7 eu entro em D6, torre B8, joguei B4, poderia jogar C5, talvez fosse mais preciso. B4, C5 agora, eu joguei B5, dobrei as torres, G5. Não quero dar muito jogo aqui para a dama, apesar de que o problema maior está ali, principalmente em relação ao bispo de casas brancas, que está prendendo todo o jogo. Então
preferi deixar mais fechado ainda, joguei H5, G4, tá querendo jogar a dama em G5, fiz aqui um profilático, tripliquei na coluna e estou querendo jogar aqui em F4 atacando o peão. Aqui o Leonardo jogou F5, peão toma, dama toma, bispo G6, defende o peão e cria aqui uma posição ativa para o meu bispo, próximo do rei. Torre F8, tem que tomar cuidado com essa debilidade. F2, eu joguei dama E3 e torre D2. Reforcei e aí o bispo entrou na grande diagonal, mesmo à custa de um peão, mas liberou um pouco o jogo. Eu troquei as damas e aqui não posso esquecer que se eu jogo, por exemplo, torre toma e um torre E7, eu levo o mate aqui em 2 lances. Então tem uns perigos na posição, então por isso que eu preferi cercar a ação da torre jogando torre de 6, D6. Também pensei, após a troca, nessa variante que troca tudo, né? Mas eu achei que esse final poderia me dar trabalho, porque eu também tenho um peão fraco aqui. Depois de bispo E4, talvez, ameaçando bispo D3, tendo dificuldade, não tenho essa vantagem, apesar do peão a mais, está ainda muito difícil. Isso aqui é uma ameaça forte, talvez eu tivesse que jogar bispo C6 aqui e defender o peão com D5, mas ainda vai dar muito trabalho esse final. Então eu preferi guardar um pouco mais aqui as peças, manter uma torre pelo menos. E aqui o Leonardo jogou torre A8, entrei na 7ª, bispo F3, agora estou ameaçando dobrar, forçado a disputar a coluna, e eu joguei ameaçando em G7, força a troca e eu mantenho a torre na 7ª. Bispo E2, ataca em C4, mas aí eu tenho bispo F7, rei F8, eu centralizei o bispo aqui, agora estou com ideias de torre F7, veio torre A8, agora estou atacando a torre também para tomar. Então aqui eu preferi tomar em A7, guardei esse cheque aqui, essa posição está muito complicada. Quando vem o bispo F3 ameaçando mate em 2, esse bispo toma, peão toma, mas aí eu tenho torre F7 e o rei vai ter que entrar aqui, eu ganho o bispo com cheque e acaba todo o perigo aqui. Então foi uma partida trabalhosa, apenas porque na abertura eu peguei uma pequena vantagem, mas Leonardo, você é um jogador que tem potencial, já fiquei sabendo que joga os torneios da Ascad, continue participando de torneios que você pode crescer também rapidamente aí no xadrez. É a receita, jogar torneios e estudar. Então vamos à próxima partida do Rodrigo Vasconcelos, que jogou a segunda partida agora de brancas. Jogou cavalo F3, eu joguei D5, D4, cavalo F6, cavalo C3, sempre mais harmônico com o peão da dama jogar o peão antes de desenvolver o cavalo. Então C4 é o lance principal, tá certo, Rodrigo? Cavalo C3 não é tão recomendado nessa posição. Você pode ir para uma linha, como eu tratei em outro vídeo, que, por exemplo, se eu jogo com G6, acho que foi o que eu fiz, aí pode jogar um bispo G5 ou bispo F4, que é o ataque Barry. Esse é possível jogar, depois seguindo com E3. Então está em casa aqui ainda, apesar de ser uma sideline. Não é uma linha principal, não é uma linha tão comum. Vamos colocar aqui um enter só para ver que existem jogadores. Olha só o rate mais alto aqui
possivelmente grandes mestres, esses dois primeiros, hit mais de 2.500. Então é possível jogar um sistema, mas vai ter poucas referências de grandes partidas, de grandes jogadores. Bispo G7, G3, roque. Bispo G2, C6, roque, cavalo de BD7, torre E1, jogando com consistência. Tem uma ideia de jogar E4, eu joguei H6 para não perder tempo. O Rodrigo capturou, mas aí cedeu o par de bispos. É um fator bem importante quando a posição está bem equilibrada. Muitas vezes é o par de bispos que vai desequilibrar. E4, D toma E4, cavalo E4, cavalo toma E4, torre toma E4. No caso, o meu bispo de casas pretas não tem oposição e ficou na grande diagonal. Eu tenho operações aí na grande diagonal. Bispo F5, torre A2, torre A8. Queria liberar a dama. Primeiro eu segurei aqui o peão de E7, C3, dama B6. Só querendo trazer a torre para D8 e preparar um C5 possivelmente. Aí B4. Aqui, né, após a partida eu comentei com você, Rodrigo, acho que você vai se lembrar que eu achei esse lance B4, olha só, a posição dá até uma pequena vantagem para as brancas, com dama D2, posição bem satisfatória para você dobrar, jogar mais na disposição de peças. Olha como o B4 vai mudar a avaliação. B4 já passou a negativo aqui o sinal, e o lance A5, que foi o que eu fiz. Me deu um jogo, me deu alvos aqui na ala da dama, atacando B4, abrindo a coluna. Já não vou precisar mover a torre, pelo menos por enquanto. Ela pode jogar na coluna A. Então foi aqui que foi piorando. Olha lá, A toma B4, já poderia tomar em B4, o engine já dá vantagem decisiva. Então foi nesse momento que eu peguei vantagem. E de novo, aquele comentário que eu faço: se a gente não entrega peões, segura, com mais solidez, com mais atenção, a partida vai entrando no meio jogo, vai ficando naquele 0-0, naquele 1-1, e isso aí que a oportunidade pode surgir, onde as coisas já vão estar mais claras, mas no início, saindo da abertura, desenvolver as peças, evitar debilidades de peões. Então aqui você tem um peão isolado e o peão de B4 é um alvo. Eu trouxe a torre de E, que eu queria deixar a torre de A na coluna, e aí quando veio esse eu comecei a vislumbrar essa tomada aqui em E5. Então antes eu tomei em B4, já estou ameaçando o bispo E5, porque essa torre aqui está mal colocada. Estou fazendo aqui a visão de raio-x. E aí veio o A4, me permitiu, com o bispo E5, ganhar material. Então, foi, de novo, o que eu já comentei, o efeito bola de neve. Você perdeu um peão, depois perdeu um material mais pesado. E, geralmente, as partidas acontecem, as derrotas acontecem assim. Tem acontecido nas simultâneas. Um peão, perde um peão, depois perde algo mais grave, ou a posição se debilita mais e a vitória fica fácil. Então é concentração e evitar perder material, a não ser num caso em que se sacrifique material para ter alguma compensação. Mas a gente tem que ter um certo grau assim de materialismo, apesar de existirem gambitos, sacrifícios, mas a gente tem que ter um motivo para trocar esse material pela atividade de peças ou um dinamismo. Então, atenção é tudo, a concentração para não deixar nada, nenhum peão solto, nenhuma peça. Isso vai com a prática, com o estudo de grandes partidas, você vai pegando as melhores formas de coordenar suas peças. Isso está em estratégia. E desenvolvendo a visão tática também é muito importante, desenvolvendo através de exercícios de análise, exercícios de combinações. Isso tem que ser constante também. Tá certo, Rodrigo? Até a próxima simultânea. Espero você em outras oportunidades. E também nos cursos,
nos cursos aí da Academia Xadrez Vale, estão sempre acontecendo. Vamos ver a partida aqui do Gustavo Melo, garoto de 8 anos, se não me engano. Aqui ele jogou de brancas, acho que ele tinha jogado de brancas, jogou mais uma, não, ele tinha jogado acho que de pretas. E essa partida aqui eu comentei o H4, na partida seguinte ele já melhorou bastante jogando o cavalo F3. No H4 é um lance que não colabora com o desenvolvimento, não age no centro, e eu segui fazendo o que diz o conceito principal das aberturas: desenvolvimento, domínio do centro e segurança do rei. Bispo D3 é um lance que prejudica o desenvolvimento desse bispo, porque esse bispo aqui bloqueia o peão de D, isso impede o desenvolvimento mais fácil. Eu joguei logo no centro, então desenvolvimento, domínio do centro. Aqui eu joguei E4, bispo B5, talvez o E4 não tenha sido o melhor, mas eu estou bem desenvolvido, então resolvi jogar no estilo gambito. Cavalo C6 tem uma vantagem no centro, uma vantagem de espaço e vantagem de desenvolvimento. Esse aqui já foi uma perda de tempo. Nossa, você já jogou 3 vezes, é a terceira vez com um bispo, tá certo, Gustavo? Enquanto suas outras peças estão paradas. Eu desenvolvi, já tenho 3 peças desenvolvidas e uma vantagem aqui no centro. Um peão bem avançado que tira, por exemplo, cavalo F3. Mais um lance com o bispo. Então se você começar a jogar com todas as suas peças, como se fosse entrar o time em campo, vai colocando o seu time, você vai ter uma posição mais consistente. A partida seguinte você já melhorou nesse quesito. Roque, torre H3, aqui é a percepção do raio de ação, então olha todo o tabuleiro. Eu não quis tomar direto, porque achei que bispo G4 é melhor ainda. Depois de F3 capturei, abri a coluna E. Então a falta de desenvolvimento levou ao problema do rei no centro, repercutiu aí na segurança do rei. Aqui ainda não quero tomar a torre, tem um cheque, poderia jogar dama D4 também, ameaçando mate, mas torre cheque, rei F1, dama D4, ameacei mate e não tinha defesa, poderia nem retardar o mate, era mate no lance seguinte, não tinha jeito, mas foi uma consequência da falta de desenvolvimento, e com isso seu rei ficou no centro e você teve problema da segurança do rei. Então, abertura é muito importante, não decorar linhas, mas jogar por princípios, desenvolver as peças e rocar, o seu jogo já melhora bastante. Depois vamos ver a sua outra partida, que você já melhorou a abertura. Vamos ver a seguinte, que já é a outra partida com o Gustavo. Depois eu vou mostrar as duas com o Gabriel também. Então aqui, olha só como já melhorou bastante. O cavalo F3, o bispo em C4, dama E2 talvez não fosse necessário, poderia jogar D3, por exemplo. E o bispo já está pronto para desenvolver, pode cravar o cavalo, pode jogar esse cavalo aqui, ou jogar com C3 para depois avançar no centro. O roque já está preparado, viu como é que muda tudo? Aqui dama E2, bispo C5, roque, D6, bispo B3. Aqui você começou a perder um pouco de tempo com o bispo. Talvez jogar C3 agora fosse o ideal. C3 para jogar torre D1 e D4. Era um plano. Com bispo B3 eu joguei bispo G4. Aqui o C3 era imprescindível para evitar a minha ameaça, que é cavalo D4. O dama C4 aparentemente muito agressivo, ameaça mate, mas eu faço o lance que eu já estava querendo fazer, que é o roque, e sua dama está um pouco mal colocada, o seu cavalo também está sem apoio, eu vou quebrar o seu roque. Foi o que aconteceu. Você poderia até, não sei, não tem o cavalo D2, dama E2 levaria cavalo D4,
Dama D3 é uma posição meio desconfortável para a dama. Então, cavalo, se dama é 2, cavalo D4, aproveitando da mesma forma. Então, o dama C4, jogado pela primeira vez aqui, foi o erro que causou a derrota. Aqui eu aproveito H3, quebro o seu roque, que é o castelo. Seu castelo está quebrado, o seu rei está em perigo. As paredes do castelo estão quebradas, então cavalo D4, já ameacei em F3. Esse C3 já deveria ter sido jogado um pouco antes, no lugar do dama C4. Meu cavalo nunca entraria aqui. E aí eu entrei lá no roque, cavalo F3, cavalo H4, cavalo H5 e ameacei mate, que não tem defesa, que a única defesa imediata é torre G1, mas leva cavalo F3 e dama G1. Então, Gustavo, você viu que melhorou bastante aqui no início, só que procure continuar no princípio, desenvolvendo desenvolvendo suas peças. Aqui C3 para evitar cavalo D4, depois você pode jogar até D3, por exemplo, se eu jogo roque, você joga D3, olha como é que suas peças estão prontas para serem desenvolvidas. Jogar bispo G5, por exemplo, se eu jogo um H3, um H6, você pode jogar H3 ou até apoiar aqui, fazer manobras com os cavalos e deixa a dama para agir mais no meio jogo, quando ela tiver mais segurança para fazer algumas operações, tá certo? Continue empenhado aí que você vai crescer continuamente no xadrez. Vamos aqui às partidas do Gabriel, que jogou mais duas também. Aqui eu joguei de pretas também. O Gabriel já está jogando a abertura, já seguindo mais esses princípios do desenvolvimento, mas aqui caiu numa posição que eu já comentei em outros vídeos, uma posição da abertura dos 4 cavalos, onde é jogado o bispo C4. Só que aqui foi por transposição, então esse lance cavalo C3 não é nem o mais indicado. Aqui pode jogar D3, tem o cavalo G5, que eu não recomendo tanto, tem que ter um pouco de teoria, se for jogar cavalo G5, e tem o D4, tem roque também, mas D4 é uma linha possível, que até eu joguei nessa simultânea. Acho que foi contra o próprio Gabriel na outra partida. Então, cavalo C3 permite cavalo toma E4 e o garfo recuperando a peça. E aí tem que sair para D3. Apesar de que aqui, depois bispo de D toma E4, bispo toma E4, bispo D6, as pretas têm um jogo confortável. Mas bispo B3 eu capturo e o cavalo tem que voltar. Aí dama G5, estou atacando G2 e aí fica difícil. A saída da dama aqui não tem muito perigo, basta eu defender. Dama H4, aí eu ganho material e aqui eu tenho tempo de me defender dos ataques, ganho mais uma peça. Entro com cheque, não preciso ainda tirar a torre enquanto eu estou na iniciativa. Aqui eu até pensei em E3, essa linha E3 e bispo B4. Se C3, depois eu comecei a achar um pouco nebuloso, mas acho que tinha até coisas mais rápidas. Aqui eu joguei dama D1, bispo B4, que agora eu posso defender até com roque pequeno, se for necessário, mas antes eu tentei aqui dar alguns cheques e acabava levando ao mate, mas aqui já foi uma consequência também do início. E esse aqui já foi uma imprecisão, bispo C4, cavalo C3 no caso. Então, em vez de cavalo C3, D3 e depois joga com roque, joga com C3, pode manobrar o bispo, deixar ele mais em segurança aqui em C2, apoiando depois o D4. Então, C3, se você olhar partidas atuais do Magnus Carlsen, você vai ver ele jogando muito essa linha. Então, é buscar partidas nos sites como Chess Games, Chess Tempo
e outros sites do ChessBase tem os torneios oficiais, e aí você vai vendo partidas e tentando se inspirar, de certa forma até imitar um pouco os primeiros lances e o estilo desses jogadores. E vamos a outra partida. Dessa vez eu joguei uma francesa, e essa partida contra o Gabriel foi uma partida dura, terminou, foi a última da simultânea a terminar. Aqui Gabriel C3 é o melhor lance. Você pode jogar também bispo D3 para jogar o gambito que o Ninzovich gostava de jogar. Ninzovich foi um jogador antigo, autor do livro Meu Sistema. Cavalo C6, bispo E3, dama B6, sempre atacando ali também. Cavalo C3 e aqui você toma D4, bispo toma D4. Eu capturei o bispo, cavalo toma, e confesso que aqui eu não fiquei satisfeito com a linha que eu acabei jogando. Fui materialista e a partir desse momento, apesar de ser, vamos colocar o engine aqui, ver se o engine vai ser materialista também. Olha só, o engine, que em geral são mais materialistas, ele não toma em B2. Eu fui muito guloso tomando esse peão. Você jogou perfeito depois os próximos lances, que bispo D7 era o lance mais recomendado, mantendo aí uma pequena vantagem. Mas quando eu tomo ali, olha só como ele dá vantagem com bispo B5 cheque. Eu teria que jogar aí um rei D8. Você jogou cavalo A4, eu teria bispo B4. Fiquei preocupado em jogar bispo B4, porque começou a ter muito cálculo aqui. Eu fui vendo esse sacrifício aqui, mas o engine gostava. Ele confirma aqui que era uma boa posição, porque nessa posição tem o bispo C3, ataco a torre e ameaço dama E4. Mas era uma variante meio longa, meio complicada para ver isso na simultânea, e a gente não pode investir muito tempo nessas análises. Então dama B2 foi arriscado. Esse dama B4 você jogou C3, olha lá como você joga os primeiros lances agora. Dama A5, bispo B5 era possível, você jogou dama B3, que também foi um lance interessante. Apesar de que deu agora uma vantagem, eu tinha que jogar A6. Joguei cavalo E7 e aqui bispo B5. Foi a posição que você chegou. Olha como você me deixou numa posição difícil. Eu tenho que jogar rei D8. Na verdade, quando eu joguei cavalo E7, eu já estava contando com rei D8. Mas é uma posição que mantém uma pequena vantagem para as brancas. Então você jogou muito bem esse momento aqui da partida. E como eu já comentei com você, eu não gostei dessa troca. Olha como muda aqui a avaliação. É roque e meu rei está no centro. Você pode depois preparar um C4, depois de roque jogar C4, tentar abrir linhas. Então dama B4, trocar as damas. Olha lá, deu vantagem decisiva. E aí está dando cavalo G6. O lance que eu fiz aparece aqui mais embaixo. Mas eu estava tão apertado aqui que primeira oportunidade eu quis aliviar. Aí você jogou cavalo C2, eu joguei A6, era melhor até bispo D7. Passei um sufoco aqui, viu, Gabriel? A posição foi difícil, eu tive que pensar. E o Gabriel, acho que tem 10 anos, depois eu vou conferir exatamente. Então tem muito futuro, é jogar, estudar. E aqui, só nesse momento, aqui que foi o peão, e aí eu comecei a ficar com a posição mais aliviada aqui. Bispo toma, cavalo E3, só aqui, Gabriel, que eu me senti tranquilo. Cheque. Aí foi a partida para um final, prendi o bispo, isso também é sempre muito perigoso. Acabou que eu consegui valorizar, ganhei a peça aqui. Aí já não tem tanto
tanto problema aqui, passou já o pior. Então é isso, vamos ficar por aqui, não preciso mostrar até o final. Estou gostando aí da atuação dos jogadores e vamos continuar estudando, jogando torneios, e o xadrez é um imenso campo aí para o desenvolvimento, e a receita é sempre a mesma, é jogar, estudar, e uma atividade vai alimentando a outra. Você joga um torneio ou participa de uma simultânea, você pode ter um material para estudar um pouquinho aquela linha que você jogou, e quando você estuda você vai ter outra oportunidade para jogar em um torneio, em qualquer evento. E é isso, vamos lá, todo mundo crescendo bastante, e até o próximo vídeo da série Simultâneas Comentadas. Até lá, valeu!